Olá pessoal, hoje eu comentarei a respeito da depressão. Para quem nunca esteve em depressão, talvez não vai entender muito bem como se sente uma pessoa com esta grave doença. Além do sofrimento que envolve a mesma, ainda pode haver muitas vezes certo preconceito e até um mau juízo por parte das pessoas próximas ou da sociedade em relação àquela pessoa que está em depressão. Ela pode ser vista como que fingindo, exagerando ou se mostrando fraca. Tudo isso por conta da desinformação e desconhecimento do que é essa doença de fato. A depressão é uma doença de aspecto bem amplo, pois ela envolve o biológico, que é o corpo, o nosso organismo, o psicológico e o emocional, que se refere ao nosso humor e o estado de ser, o social, que tem a ver com os relacionamentos, e inclusive o energético espiritual da pessoa com essa doença. Em suma, a depressão é uma doença grave e cria transtornos e prejuízos em todos os setores da vida de uma pessoa. Dentre os principais sintomas estão os afetivos, que são os sintomas dos sentimentos, das emoções, como tristeza, mas pode haver ansiedade, angústia e desprazer com a vida. Então é comum a pessoa perder o interesse em atividades que comumente lhe davam prazer, como por exemplo trabalho, estudo, hobbies, relacionamentos, diversão. Os sintomas físicos, eles se expressam principalmente pelo desânimo, a fadiga, o cansaço, alteração do sono e apetite. Já os sintomas cognitivos, eles também são importantes. E eles são, por exemplo, dificuldade de concentração, dificuldade de memória recente. E além disso, pode haver sentimentos de culpa, pensamentos negativos e, em casos mais extremos, ideias suicidas. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a depressão ela afeta em torno de 11 milhões de pessoas no Brasil e mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Com mais de 15 anos trabalhando na clínica psicológica, eu observei que a depressão ela afeta tanto jovens, adultos e idosos de qualquer classe ou condição social, né? Durante esse período todo, eu recebi para atendimento dezenas de pessoas, pacientes, em depressão. A grande maioria, 99% dos casos, apresentava depressão de origem psicológica ou emocional. Nesses casos, o que leva uma pessoa a desenvolver a depressão é a frustração. Ou seja, frustração é o que desencadeia a depressão. Porém, não será qualquer frustração, é uma frustração significativa que vai levar a pessoa a desenvolver a depressão. E existem inúmeras situações que podem levar uma pessoa a se frustrar. Os casos mais comuns que geram frustração e que podem levar uma pessoa a desenvolver a depressão são, por exemplo, perda de um ente querido, ruptura de um relacionamento, mudança de planos, mudança de ambiente, quando algo valioso para a pessoa some, desaparece ou é roubado, perda de emprego, uma decepção amorosa, interromper algum projeto ou plano, ou quando as coisas não saíram de acordo com o que se esperava, com a expectativa, tentar seguir modelos ou padrões de moda e beleza, os quais a pessoa não está conseguindo se adaptar ou acompanhar. Ela pode se frustrar por não conseguir dar limites a alguém, entre vários outros. Sentir-se triste em momentos específicos da vida é normal. Após a morte de um ente querido, por exemplo. Porém, algumas pessoas vivenciam esse sentimento de forma muito intensa e por períodos muito longos, que podem não ser apenas de dias, mas podem durar meses e até anos.
Depressão, ela é diferente de tristeza. Tristeza é um sentimento momentâneo, ele é considerado saudável e até importante, pois vai ajudar na elaboração das perdas ou sofrimentos ocasionais. As pessoas atingidas por ocorrência de perdas do emprego, perdas de um ente querido, por exemplo, elas atravessam uma fase de sofrimento e até angústia, né, que ela pode se prolongar por um determinado período, mas é normal esse quadro ir se atenuando e a vida voltando ao ritmo normal. Agora, se a tristeza não passa e junto com ela ainda surgir sentimentos de apatia, indiferença, desesperança, desânimo, falta de perspectivas ou prazer pela vida, então saiba que agora estamos diante de um quadro de depressão. Os sintomas, eles podem aparecer ou desaparecer de maneira sutil e quase imperceptível. A depressão é uma doença séria e assim ela deve ser tratada. A notícia boa é que a depressão tem cura, ela tem tratamento. De modo geral, os tratamentos mais indicados envolvem psicoterapia e acompanhamento médico e até medicamentoso. Na maioria dos casos, apenas com psicoterapia a pessoa pode se curar. Obviamente, é necessário a pessoa passar por uma avaliação com um profissional para se ter um diagnóstico e até para ser feito um encaminhamento mais adequado para ela. Meu nome é Jonas Felipe Machado, eu sou psicólogo e artista plástico e eu estou trabalhando para a sua evolução descomplicada. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. E se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e também nos siga no Facebook e Instagram. Gratidão.